Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro, 26ª semana do Tempo Comum. E hoje a Igreja nos apresenta a memória de dois grandes santos. Um homem simples, São Benedito, um frade franciscano que viveu a pobreza, a simplicidade e na sua entrega a Deus, nos serviços mais simples, fez-se um grande homem no reino dos céus, e Santa Faustina Kowalska, a grande mística da Divina Misericórdia, aquela freira polonesa que recebeu Jesus, que lhe anunciou e lhe mostrou a sua misericórdia, o seu coração aberto, traspassado pela lança e do qual luzes, que são as graças, o perdão e a misericórdia de Deus, que chegavam até o coração de Faustina. E eu quero te convidar, com Santa Faustina e São Benedito, a meditar comigo a Palavra de Deus. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nós vemos aqui Jesus que acrescenta ao seu grupo dos 12 outros 72 discípulos. Jesus está fazendo com que a sua mensagem seja multiplicada por meio da voz e do testemunho de tantos homens e mulheres. E veja, Jesus envia esses outros discípulos, e certamente os 12, a pregar o Evangelho, a ir às cidades de Israel anunciando a boa nova. Mas o Senhor não os envia sozinhos, os envia 2 a 2. Vejam a pedagogia divina de Jesus, a pedagogia humana iluminada pelo Espírito que nós vemos aqui nesse trecho do Evangelho em Jesus. Jesus envia de 2 a 2 porque o missionário, o pregador do Evangelho, ele não faz carreira solo. Ele faz o seu trabalho em nome da igreja, na presença e na companhia dos irmãos. Enviando os discípulos de 2 a 2, Jesus evita que qualquer um deles queira se promover. Será sempre o outro companheiro um contrapeso nessa missão realizada. Ainda hoje, nos nossos dias, nós muitas vezes vemos missionários que saem a pregar que vão sempre de 2 ou 3, nunca vão sós. Por quê? Porque enquanto um prega, o outro intercede. Se um por um acaso diz algo que não condiz com aquilo que a igreja ensina, os outros ou o outro lhe chamam a atenção fraternalmente, o corrigem, para que não se perca a graça de Deus na sua vida pessoal e muito menos na vida daqueles que o escutam. Mas Jesus deixa claro,
quando eu sou enviado em missão, eu não devo levar nada a não ser aquilo que dele eu recebi. E o que isso significa? Significa que quando eu vou pregar o Evangelho, eu não posso pregar a mim mesmo. Eu não posso anunciar as minhas ideias. Eu tenho que pregar e anunciar aquilo que eu recebi. Eu tenho que ser fiel ao que o Senhor entregou em minhas mãos. Não posso querer apresentar ao mundo uma mensagem que destoe daquela do Evangelho de Jesus. Ora, nós falávamos disso outro dia, nós dizíamos da dificuldade que estamos vivendo nos tempos atuais, onde muitos pregadores da palavra de Deus, muitos homens e mulheres de Deus querem conformar o Evangelho à realidade do mundo. Querem fazer com que o Evangelho se adapte ao mundo, que a doutrina se adapte aos tempos atuais. Irmãos e irmãs caríssimos, conhecereis a verdade de Jesus e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, seu Evangelho, a doutrina da sua igreja não devem se adequar ao mundo, mas é justamente para transformar o mundo que elas estão sendo pregadas, que elas estão sendo anunciadas por tantos missionários, por sacerdotes, por leigos e leigas que estão aí para fazer com que o mundo se transforme pela palavra e a doutrina. Eu não posso cair nessa tentação e nesse pecado de querer esvaziar o Evangelho e a doutrina do Senhor para agradar o mundo. Ora, Jesus deixou claro aos discípulos que ele os enviaria como cordeiros para o meio de lobos. Por isso foram 2 a 2. Por isso, um é sempre o sustento do outro. Na igreja, nós não fazemos nada por nós mesmos. Seja eu como sacerdote, você como leigo, na pastoral ou no movimento em que você participa, nós fazemos as coisas em conjunto. Precisamos estar em união para poder, assim, a nossa pregação e o nosso testemunho ser validado pelo Espírito Santo. Como eu dizia, não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos ao Senhor, que é bom, misericordioso, que está inclinado a perdoar. O Senhor, que é essa bondade em carne humana, ele precisa do nosso testemunho. E aqui nós podemos chamar para a nossa meditação esses 2 grandes santos que hoje celebramos, Santa Faustina e São Benedito. Os 2, ao seu modo, no convívio da comunidade, na missão dada por Deus, pregaram a Jesus e não a si mesmos. É preciso que nós tenhamos essa virtude do esvaziamento de si mesmos para que nós possamos anunciar Jesus. Nós precisamos, como Paulo na carta aos Filipenses, dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, se é Cristo que vive em mim, as palavras que sairão dos meus lábios, os exemplos que eu darei, até mesmo o meu modo de agir, serão o modo e as palavras de Cristo. E aqui entra a pergunta que não pode calar e que eu e você devemos nos fazer hoje. Nós temos anunciado quem? Jesus ou a nós mesmos? Temos cumprido os nossos caprichos ou a vontade do Senhor? Somos daqueles que não admitimos que os outros palpitem no nosso ministério, que os outros digam que estamos errados ou não? Ora, humildade, disponibilidade e graça de Deus é o que vão fazer frutuosas as nossas missões, o nosso trabalho, as pregações que o Senhor nos chama a fazer. Às vezes, a pregação que nós fazemos, ela é silenciosa. Eu me recordo aqui de São Francisco, que ontem nós celebrávamos, que numa certa ocasião convidou seus frades para darem uma volta pelas ruas da cidade para evangelizarem. E enquanto passavam pela cidade, não disseram uma palavra, nenhuma. Quando regressaram ao convento, os frades perguntaram: Pai Francisco, mas nós íamos fazer uma pregação, íamos anunciar o Evangelho, mas não dissemos uma só palavra. E Francisco, na sua sabedoria e pedagogia, lhes disse: o nosso caminhar, o nosso modo de agir, o nosso portar-se diante dos homens já é Evangelho,
já é pregação. Às vezes, disse Francisco, a única palavra, o único contato e pregação que os irmãos terão acerca de Jesus e do seu Evangelho será a nossa vida. Então, irmão e irmã, hoje, pedindo a intercessão de São Benedito e de Santa Faustina, sejamos nós também missionários do Evangelho de Jesus, mas do Evangelho de Jesus e não do nosso Evangelho pessoal. Que Deus te abençoe e até amanhã.